Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui numa palavra abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero pedir desculpa às irmãs porque a internet está um pouco ruim e nós ficamos um pouco distantes do roteador, né? Mas depois eu disponibilizarei vários vídeos, né, no canal pertinente, né, pertencente a este culto aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você que trouxe uma Bíblia, abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Eu quero ler do versículo 11 até o 17 para a glória de Deus. Amém? Daqui a pouco nós vamos louvar mais, vamos adorar mais um pouco, mas vamos aqui a algo da parte de Deus. Vamos aqui no alimento. Lucas capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 até o 17. Né? Lucas é o terceiro evangelho, né? É o terceiro livro do Novo Testamento. O evangelho de Lucas leva o nome do próprio escritor, né? Lucas, também conhecido como médico amado, né? Qual é o propósito do livro de Lucas, irmão? Como Lucas era um médico, Lucas é muito detalhista em algumas coisas que ele descreveu para nós, né? E o relato, o propósito do livro de Lucas, né, é descrever um relato, né, detalhado, né, do infinito Deus homem, dos seus atos, da sua obra redentora, né, de Jesus Cristo. Amém? Amém. Lucas capítulo 7, versículo 11 fala sobre o filho da viúva de Naim. Naim não era o nome do marido daquela mulher, né? Naim era o nome da cidade, né? Naim no hebraico, no original, significa bela ou graciosa, né? Era conhecida como uma cidade bela, uma cidade graciosa, né? Por sua geografia, por suas qualidades, por estar perto do ermo, por estar perto do vale, né? E tem muitas qualidades, né? Há quem diga que Jesus ele saiu de uma parte, né, da região de Israel e foi da região de Cafarnaum para Naim, dá aproximadamente 38 quilômetros, né? É mais ou menos como daqui na praia de Pitbull, né? Mais ou menos isso, né? Daqui para Mata Redonda tem 20, né? Então é quase ida e volta, né? Olha como Jesus se esforçava, né, para fazer a vontade do Pai. Né? E quantos chamados para trabalhar na obra não querem se esforçar. Né? E a Bíblia diz que aquele que for medroso e covarde, que volte. Amém? Amém. Ele não escolhe os capacitados, mas ele escolhe aquele que ele quer. E geralmente os mais fracos, para que o nome dele seja glorificado, para que o testemunho do vaso seja grande, né? Porque quem sou eu mesmo para fazer a obra de Deus? Né? Eu faço a obra pela misericórdia do Senhor, porque Ele tem me sustentado a cada dia. Vamos ler? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. Diga bela ou graciosa. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, graças eu te dou por esta palavra. Sei que somos o que a tua palavra diz que somos, que temos o que ela diz que temos, e que podemos o que a tua palavra diz que podemos, e que tu és e pode
tudo aquilo que a tua palavra diz que tu podes. Fica conosco, fica comigo, fica com a tua igreja, Senhor. Nos abençoe, nos conceda graça, virtude e unção. Que a tua palavra venha nos abençoar, venha nos alimentar. Que a tua palavra venha ser vida para os nossos ossos, saúde para os nossos ossos, remédio, meu Deus, para o nosso umbigo, medula para os nossos ossos. Senhor, que a tua palavra venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas de tosse para Jesus. Estava eu a meditar nesse texto hoje. Amém? Amém. São Lucas narra este fato, irmão. E só quem narra o fato sobre o filho da viúva de Naim é o Evangelho de Lucas. Um pouco antes, no capítulo 7, versículo 1, Jesus fala sobre o servo do centurião, o qual mandou pedir a Jesus que Jesus curasse ele. E Jesus ia, mas depois ele mandou outros colegas e amigos dizendo: não precisa. Por que não precisa? Porque ele dizia: sou homem, que tem autoridade sobre a autoridade. E quando alguém que tem autoridade me manda fazer uma coisa, eu faço. E quando aqueles que estão debaixo da minha autoridade eu mando fazer, eles também fazem. E sei que você não precisa, eu não sou digno de ir até você, nem digo que entre dentro da minha casa. Mas diz só uma palavra e o meu servo sarará. E ali eu disse: vai, nem Israel vi tanta fé. Né? Então, esse fato anterior, Mateus narra ele, e Lucas também. Mas especificamente a questão do filho da viúva de Naim, só quem relata é o médico amado Lucas. Amém? Amém. Esse fato mostra poder e também mostra compaixão de Jesus pela viúva. Eu não sei em que condições aquele jovem morreu, mas a Bíblia diz que ele não se compadeceu do jovem. Eu creio que ele já deveria estar num lugar muito bom, né? Mas ele se compadeceu da dor daquela mãe e do sofrimento dela, porque a Bíblia não relata quantos anos ela tinha, mas dá a entender que não era tão velha, né? E nem tão jovem, mas que ia levar uma vida de peregrinação. E ela ia peregrinar porque ela não tinha quem lhe desse de comida mais. Uma mulher, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, né? Que perdesse o marido, que perdesse os filhos, ela ia sofrer bastante. Não tinha mais marido, isso é evidente. Nem filhos. Jesus tocou no caixão. Evidentemente não era um caixão como nós conhecemos hoje, mas era um caixão no estilo antigo, no estilo oriental, né? A pessoa toda enrolada de faixas, né? Apenas a cabeça do lado de fora. E deu uma ordem ao rapaz para que se levantasse, e ele reviveu imediatamente. Isso significa que não podemos temer os problemas, nem as doenças, mesmo as mais terríveis, podem fazer com que nos desesperemos, pois somente nosso Deus tem a última palavra em nossa vida. Tem coisas que são apenas testes de Deus. Tem coisas que são apenas provações. E tem coisas que são apenas tentações. Lembre-se, o que nos mete medo e nos apavora, não apavora a Deus. Um dia desse eu estava vendo uma pessoa pregar, e a pessoa disse assim: olha, está vendo essa situação toda que está acontecendo no mundo aí? Deus ri disso tudo que está acontecendo. E eu pensei: como é que pode? Será que Deus está rindo com essa situação? Deus está triste com isso. Então, Deus, irmão, a luz e as trevas é a mesma coisa. Né? O que mete medo de nós não mete medo em Deus, não apavora a Deus, não desestabiliza a Deus. Isso é coisa humana, isso é coisa do ser humano. Né? Mas Jesus, ele se compadeceu.
Porque ele é o quê? O infinito Deus homem. Ele era Deus e também era homem. E a parte dele homem, a parte dele humana, se compadeceu. Porque a Bíblia diz que tudo ele foi provado. Como nós somos provados, ele foi provado. Mas sem pecado. Sem ter pecado. E ele conhece a dor do ser humano. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote. Né? Que como nós em tudo ele foi tentado. Né? E ele se compadece da nossa dor. Porque ele nasceu e em tudo ele foi tentado como nós. Ele sabe o quanto é difícil. Né? Isso é interessante nós saber também aqui nesta noite. Né? Diante de certas coisas e adversidades, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer é adorar. Porque o diabo às vezes levanta uma contenda, também levanta mesmo contra mim, contra você, contra a igreja, para querer tirar o nosso chão, para querer nos desestabilizar. Aquela mulher estava tremendamente abalada, desestabilizada, né? Chorando. Né? Os fariseus, ele tinha muitas outras leis, além dos 10 mandamentos, como nós temos a Constituição e temos as várias outras leis, né? Estaduais, municipais. E há quem diga que no tempo antigo, quando um cortejo vinha, um rabi com um cortejo, com uma equipe, e viesse uma outra equipe, um outro cortejo, e no caso aqui um fúnebre, era necessário que aqueles que não eram cortejo fúnebre dá passagem para aquele que vinha com o cortejo fúnebre. E, se possível, até entrar no meio e acompanhá-los também. Isso aí era uma coisa do mundo antigo. Né? Mas porque, diante das adversidades, o que é que nós temos que fazer? É adorar. Você viu que Jó perdeu tudo, mas ele só não perdeu a fé em Deus. Ele não perdeu a esperança de uma restituição. Então, tal que quando a mulher dele falava palavras para o machucar, para o ofender, e o incitando até ao suicídio, né? E ele ali, não. Ele dizia, nu, saí do ventre da minha mãe, nu, voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode até perder algumas coisas aqui, agora a coisa que a gente não pode perder é a fé em Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível de agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardão daqueles que o buscam. Nós até não podemos até não enfrentarmos a situação no ponto de que essa viúva chegou, mas muitas vezes situações semelhantes. E quantas vezes a situação não chega nem, vamos dizer assim, em porcentagem, nem 5% do que essa mulher enfrentou. E às vezes esse 5% de tentação nos desestabiliza de uma maneira tremenda que às vezes nós vamos pensar e dizer, meu Deus, eu disse isso. Depois das águas passadas, né? Meu Deus, eu fiz isso. Estava conversando com um irmão, né? E ele dizendo a ele, eu digo, é tão fácil a gente passar 10 anos em santidade e de repente em questão de um dia, 2, pecamos tanto e nos afastamos tanto de Deus. Aí ele disse assim, ele aconteceu isso comigo. Ele disse que num período de 3 dias, pastor, eu fumei, eu bebi e eu me prostituí. Dentro de uma semana, eu arrumei 3 mulheres. Eu estava com toda cheia. Meu Jesus do céu. Parecia que aquilo ali que Deus estava me dando naquela hora, aquela revelação, era a história dele. Né? E eu não sabia, e Deus naquela hora me fez soltar essa palavra e ele disse, olha, você pode pecar tanto de um dia, 2 e cometer atrocidades que até o diabo duvida. Aí ele soltou, ele disse, realmente, você está falando isso agora, vem na minha mente o que aconteceu comigo. E se em vocês não vigiar, acontece da mesma maneira. Nós temos que vigiar sempre. Jesus fala a respeito da vigilância. Né? Jesus nunca consola em vão. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque Jesus chegou perto daquela mulher, aí disse assim, mulher, não chore. Mas quem foi que falou? Jesus. Eu creio que alguns de vocês já frequentaram o velório, vocês nunca digam assim, ô mulher, chora não.
Eu mesmo não digo isso, mas não, eu digo chore mesmo. Eu digo, pode chorar, porque não é fácil perder um ente querido, perder um pai. Porque isso chega a ser demagogia. Né? Chega a ser até setores. Idiotice, a pessoa dizer para a pessoa que perdeu um ente querido, dizer, não chore não. É muito fácil a gente dizer, não, chore mesmo. É porque você é quem está perdendo. Né? Pode chorar. Agora aqui ele disse, não chore. Ele disse, não chore, porque Jesus nunca consola em vão. Esse não chore, ele está consolando. Agora você sabia que às vezes a gente chegar no velório e dizer não chore, ele vai tentar consolar. Daqui a pouco a gente piora a situação. E a gente sair, fica até murmurando. Mas como é que pode? Meu Francisco chegou aqui dizendo não chore, como é que ele vai chorar numa situação dessa? E a gente chega até a ser mal visto dentro daquela situação. Porque não é com ele. Foi o meu filho, foi a minha mulher, foi o meu marido. A pessoa diz que não chore. É por isso que na maioria das vezes a pessoa diz o quê? Meus pesos, né? Meu sentimento, né? Que Deus te console. É mais ou menos isso que sai, né, missionário? Então, nunca se esqueça disso aí. Jesus nunca consola em vão. Pastor, o que é isso para nós hoje? A palavra, irmão. Na palavra nós encontramos vida. Na palavra nós encontramos consolo. Na palavra nós encontramos direção. Na palavra nós encontramos força para superar as adversidades da vida que um ser humano comum, sem Deus, ele não consegue. Amém? É por isso que é importante, diante da bênção e diante da prova, nós sempre olhar para Jesus. E o que é olhar para Jesus hoje? É olhar para a palavra. Porque a palavra é Deus conosco, é Jesus conosco. A palavra, Jesus, é a revelação de Deus para o homem. A revelação completa de Deus para o homem. Jesus, ele é a fonte da verdade e da alegria e tem solução para as aflições mais profundas dos seres humanos. Vocês ainda são novos no Evangelho? Você já tem visto algumas coisas. E lá na frente, vocês ainda vão ver muitas coisas. Porque eu creio que essa pandemia vai passar, a igreja vai abrir, Deus vai nos dar um tempo chique, zerado, cheirando a novo no plástico, né, agora com um carro novo, né? E eu creio que vai vir pastores e missionários, e pastores e missionários de toda a parte do Brasil. E eu creio que nós ainda vamos ouvir testemunho, que nós vamos ficar assim, essa irmã não passou por isso, não. Misericórdia de Jesus. E ela vai dar brado de glória lá naquele altar, falar a língua estranha e dizer que Jesus é grande. A gente pode até não ter o testemunho daquela pessoa, e eu não peço a Deus testemunho. A verdadeira revelação dele, para mim, é ele morar no meu coração, é o batismo com o Espírito Santo, mas serve para nós nos alegrar e entender a potência que é Deus, a potência que é Jesus. Irmão, porque eu quero falar umas palavras mais assim, saborosas, mas eu não encontro. Aí o que eu falo, potência é tremendo, é terrível, porque às vezes falta a palavra no português que possa expressar a grandiosidade que é Deus. Né? Mas não é palavrão não, tá mesmo. Porque Deus é tremendo mesmo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Em Apocalipse 21:4 diz que Jesus enxugará os nossos ossos toda a lágrima. Amém? E nos encherá de alegria. Esta é uma trágica história que teve um final feliz. E por que teve um final feliz? Porque Jesus entrou na história desta mulher. Amém? Eu pelas minhas condições, desde a minha concepção, do meu nascimento, foi trágica. E eu não vou falar aqui, né? Eu vou falar aqui, mas quem tiver no tempo, né, vai ver o meu testemunho. Eu tinha tudo para ser um fracasso, um derrotado e morrer, perecer antes do tempo. Né? Era como se fosse uma maldição, uma predestinação. Mas Jesus foi misericordioso para comigo, entrou na minha vida e mudou a minha história e mudou a minha vida. Então, se eu e você dermos lugar a Jesus, ele entra na nossa história
Ele muda a nossa história. Diga glória a Deus. Deixe Jesus entrar na sua história. E essa coisa não é uma que faz só falar de boca. Falar é muito bom. Porque uma vez eu vi um homem dizer assim, olha, as suas palavras agradam a Deus, mas suas atitudes convencem a Deus. Porque eu posso falar uma coisa e não fazer. Jesus disse que um pai que um filho disse, filho, vamos trabalhar comigo na vinha. Ele disse, eu vou, pai. Mas não fui. Aí chegou o outro, filho, vamos trabalhar comigo na vinha. Ele disse, vou não. Aí depois ele ficou ali em si e disse, mas eu vou. Quem foi que fez a vontade do pai? Aquele que disse que ia e não foi, ou aquele que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Se arrependeu depois e foi. Então, a nossa vida, ela tem que estar em ligação com as nossas atitudes. Porque Jesus disse que por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos também condenados. Eu não sei como foi o teu passado. Eu estou falando aqui, estou falando para a internet também. E também não sei como é o teu presente. Mas eu sei de uma coisa, né? Deixe Jesus entrar na tua história, na tua casa, na tua vida hoje, pois o teu futuro será tremendo, de luz e de paz. Amém? O homem pode até assinar o atestado de óbito aqui na terra, mas se não estiver assinado por Jesus, tem que voltar. Amém? Pegaram aquele jovem, velaram o corpo, enrolaram ele, fizeram todos os procedimentos da religião judaica e disseram, acabou, é ponto final. Mas só quem pode colocar um ponto final na minha e na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Diga a glória a Deus. O homem pode assinar, mas se Jesus não assinar, não vale. Jesus chegou para aquele homem e disse, jovem, te digo, levanta e anda. Fala. Porque, irmão, Jesus fazia as coisas mais grandiosas, como se fossem as coisas mais simples do mundo. Como nós temos que fazer as coisas mais simples, como se fossem as coisas mais grandiosas. Vocês estão aqui, parece simples, mas você não sabe o quanto você enriquece este culto, com a tua presença, se esforçando para fazer a vontade de Deus. Mas com Jesus é o contrário. Ele faz as coisas mais grandiosas, como se fossem as coisas mais simples, cotidianas, do dia para ele. A luz e as trevas é a mesma coisa. Não coisa maravilhosíssima para Deus, não, irmão. Lucas 1,37 diz o quê? Porque para Deus nada é impossível. Para os meros mortais é grande um milagre. Mas para Cristo é muito simples e é muito fácil para Ele. Um certo pregador francês, ele dizia assim, Jesus opera e faz os milagres mais tremendos, como se fossem coisas comuns e corriqueiras. Diga a glória a Deus. Lucas, irmão, conclui dizendo que e correu dele essa fama por toda aquela região. Qual foi a fama? Nada. Disse, Deus visitou o seu povo. Olha aí. É por isso que vemos esse milagre. O que Deus vai fazer na minha e na tua vida não vai ficar oculto nesse momento, não. Mas o que Deus já tem feito na minha e na tua vida e vai fazer muito mais, vai ser coisa grande e Ele vai abençoar e o milagre e o testemunho vai ser notório por muitos lugares. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Como disse o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 12:9, aquilo que o olho não viu, que o ouvido ainda não ouviu, e que ainda não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para todo aquele que o ama, que o busca, que o adora, que o reverencia e que o respeita. Diga a glória a Deus. O milagre que você precisa, Deus sabe. E se você crer e perseverar, Ele vai fazer. E todos vão ver aquilo que Ele vai fazer no nome do Senhor Jesus. Porque Ele disse, eu vim
para que tenhais vida e vida com abundância. Jesus ia entrando em Naim, viu aquele cortejo, ele disse: mulher, não chore. E ele sabia o que ele estava dizendo. Ele consola porque ele sabe consolar. E ele não consola em vão. E ele consolou aquela mulher. E aquela mulher ficou parada e ficou espantada. E ele disse o quê? E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse: não chores. E chegando, tocou o esquife. Os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Quando Jesus fala, o inferno abala. Os demônios tremem. Mas o que ele fala tem que se cumprir. Um certo dia Jesus entrou em Gadara e um demônio muito feroz que habitava num homem veio em direção a ele e que ele pensava que era um ser humano comum, porque a Bíblia diz que aquele demônio, ele metia medo nas pessoas, tão feroz que as pessoas não passavam por ali. E ele disse: vou fazer um medo àquele cara. Aí quando ele chegou, quando ele viu de longe o reflexo, o brilho de Jesus, a Bíblia diz que ele parou e saiu se burlando, se rasgando pelo chão. E quando ele chegou perto de Jesus, ele saiu, chegou ajoelhado, e chegou amarrado para trás. Só a boca dele falava e ele dizia: Jesus, Filho de Deus, vinha se atormentar nos anos da hora. Aí ele disse: cala-te e sai dele. Porque eles conheciam a Jesus. Olha o que o demônio disse: vinha se atormentar nos anos da hora. Então quer dizer o quê? Demônios atormentam o quê? Pessoas e vidas. Mas Jesus atormenta os demônios. Então, se eu sou templo morado do Espírito Santo, se Jesus é comigo, eu não tenho que temer o mal, eu não tenho que temer as trevas. O que eu tenho que fazer é adorar. Só adorar é adorar. Jesus disse, aquela mulher samaritana: dias virão, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Olha aí, está lá em João, capítulo 3, no versículo de número 23 e 24. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Ele está aqui o seu presente, hein? Está aqui o seu presente de final de ano. Amém? Amém. Deus tem presente, irmão. Para os crentes. Eu vou dizer a você, se chegar essa pessoa aqui agora, eu vou lhe dar uma Land Rover. Land Rover? É Land Rover também? Land Rover. Land Rover, né? Aí vai falar agora, mas Land Rover. Então, se o cara disser assim: eu vou lhe dar essa Land Rover, eu vou lhe dar a casa mineira do construtor lá embaixo. É que você quer mais, para você não falar mais línguas estranhas. Pegar a placa da igreja, tirar daí e acabar com esse negócio de ser crente e de igreja. Eu digo: fico tudo que é seu, porque o que está em mim é mais precioso. E eu entendo isso pela palavra. Davi pecou, o profeta veio a Davi e disse: tu pecaste, Davi. Aí ele disse: eu sei que eu pequei. Aí ele falou com Deus e disse: Deus, se tu vai me castigar, pode me castigar, pode fazer tudo. Tudo está em tuas mãos. Mas ele me atrevo a pedir algo. Só não tira de mim teu Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá sabor à vida. O Espírito Santo é que nos capacita, é que nos dá força. É que traz a alegria de Deus para o nosso coração. Há quem quer dizer que o diabo batalha para querer tirar a casa de alguém, o carro de alguém, o emprego de alguém. Ele pode até fazer isso. Agora, o que ele pode tirar é a verdadeira adoração do coração de um crente. E ele é doido para mim parar na caminhada, te parar na caminhada. Né? Mas Deus é comigo, Deus é contigo. E todo aquele crente que aceitou Jesus, irmão, ele não é mais pobre, miserável, cego, mas ele é o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? E Deus nos colocou aqui nesta noite e é uma boa oportunidade para nós dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E nós temos que parar com esse pessimismo, irmão.
de achar, não, porque não é o tempo, é tempo de se encher do Espírito Santo. Amém? Jesus disse, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E lá em Atos capítulo 2, se cumpriu, irmão. Deus enviou o Espírito Santo dele à terra há 2020 anos atrás. Nós não temos tempo, irmão. O tempo é pouco, a Bíblia diz que a gente remir o tempo. E nós temos que ser cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. O inimigo, ele às vezes atrapalha durante o dia, para que quando às vezes nós chegar na presença de Deus à noite, no culto, chegar frio, chegar cru, chegar carnal, com a mente cheia de coisa, de tranqueira, o que é que eu vou comer amanhã? E a Bíblia diz, né? Não esteja ansioso, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que faremos. De fato, Deus sabe que você precisa dessas coisas tudo. Lá em Mateus 6, né? Aí o versículo 33 diz assim, mas buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o mais vos serão acrescentados. Amém? Amém. O que Deus tem para você é para você. E assim como Jesus estava em carne conosco naquele tempo e andou 38 quilômetros para ressuscitar o filho daquela mulher, irmão, ele hoje em espírito, o que é que ele não pode fazer para alcançar a minha e a tua vida e nos dar plenitude do seu Espírito Santo para fazer a obra? Porque muitos de vocês amam a Jesus e são convertidos a Jesus, mas vocês não sabem qual é o mistério que Deus vai usar vocês. E nós temos que ter expectativa, né, de coisa grande, e a bênção é completa. Vocês bem sabem que quando a pessoa se afoga e ela passa alguns minutos ali sem receber oxigênio no cérebro, mesmo que o bombeiro vá lá, né, e ressuscita ele, tem pessoas que ficam atrofiadas, com sequelas. É assim ou não é, Patrícia? Mas Jesus entregou aquele filho na mão daquela mãe, puro, limpo. Eu não sei quantos minutos serve fica uma pessoa sem receber oxigênio no cérebro. Depois de alguns minutos, os seus olhos começam a perder o brilho. E um seu olho é castanho, o outro é vermelho, e o olho começa a ficar embaçado. Né? Começa a ficar como se fosse uma pelezinha branca ao redor do olho. Não sei quantas horas, quantos dias, aquele jovem estava sendo velado. Mas eu sei uma coisa. Deus entregou aquele jovem, aquela mãe, perfeita. Amém? Amém. O teu milagre é perfeito, diga glória a Deus. Glória a Deus. O teu milagre é completo. Deus não ministra a bênção pela metade, não. Quando Ele consola de verdade, Ele tira o opróbrio. E se você crer,